Olá, vamos direto ao ponto hoje, né? Mergulhar num assunto que, vamos combinar, causa bastante desconforto, muito debate quando a gente lê as escrituras. Com certeza. Aquela ideia de guerra divina, sabe? Ou guerra santa, aparece muito forte lá no livro de Josué. Exato. Josué é central para essa discussão. Tem aquele verso, né? Josué 10, 42. O Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. O que isso significa, afinal? Como é que a gente encaixa um Deus que é descrito como amoroso, com ordens que parecem, assim, de destruição total? É a grande questão, né? A tensão tá toda aí. Pois é. E para guiar a gente nessa exploração, a gente está com os trechos aqui da lição 5, Deus luta por vocês. É um material que, bom, se propõe a encarar justamente essas perguntas mais espinhosas. Tenta dar um caminho. Nossa missão aqui hoje é tentar desemaranhar um pouco esse conceito. Dar uma olhada no contexto, né, histórico, moral, ver as justificativas que a própria fonte bíblica parece oferecer e, quem sabe, descobrir uma visão maior que talvez surja desses relatos tão antigos. Sim, vamos encarar as complexidades, as aparentes contradições e tentar entender qual é a relevância espiritual disso tudo. Exato. E olha, para começar a ter alguma clareza nisso, acho que é fundamental, e o material que a gente analisou reforça isso, é situar essas guerras num quadro bem maior. Certo. Sair do detalhe. Isso. A perspectiva apresentada é que esses eventos bíblicos, eles só fazem sentido completo se a gente enxergar a luz de um conflito cósmico. Uma coisa muito maior, sabe? Uma luta entre o bem e o mal, assim, em escala universal. Interessante essa abordagem. Deus é retratado ali como o soberano do universo, né? E as ações dele, mesmo as que parecem mais duras pra gente, estariam inseridas nessa batalha maior. Uma batalha pela ordem, pela justiça divina. Entendi. É como dar um passo para trás mesmo para ver a pintura inteira, né? Não só a pincelada que incomoda. Exatamente. E um ponto central que essa fonte levanta logo de cara é a situação moral dos povos de Canaã naquela época. Sim, isso é crucial. O material menciona Gênesis 15 e 16. Lembra? Deus falando para Abraão que os descendentes dele só iam tomar posse da terra bem mais tarde, porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não estava cheia. Isso, essa frase é chave. Quer dizer, isso sugere um período longo de paciência divina. Quase um tempo de espera, né? Antes de uma ação mais drástica. Precisamente. Um longo período de tolerância, pode-se dizer. E o que seria essa injustiça toda? As fontes bíblicas que o material cita, tipo Levítico 18, Deuteronômio 18, elas não poupam detalhes, não. É verdade, são listas bem gráficas. Falam de práticas consideradas abominações, coisas que pareciam, assim, muito arraigadas na cultura cananeia. Como o que, por exemplo? Olha, sacrifício de crianças aos deuses, adivinhação de tudo quanto é tipo, feitiçaria, consulta aos mortos, necromancia, né? E aqueles rituais sexuais ligados aos cultos de fertilidade, que a gente chama de prostituição sagrada. E é importante pegar o contexto disso, né? Não era só tipo imoralidade casual. Eram práticas religiosas mesmo, institucionalizadas, ligadas à adoração dos deuses deles que, na visão bíblica, claro, desvalorizavam a vida, a dignidade humana. E essa fonte que a gente está usando, ela não fica só na descrição bíblica, né? Menciona outras coisas. Não, ela traz mais elementos. Menciona, por exemplo, aqueles textos antigos de Ugarit, lá na Síria, sabe? Ras Shamra. Ah, sim, já ouvi falar. São da mesma época, né? Exato. Contemporâneos e da mesma região, e eles dão uma janela para a gente ver como era o mundo religioso cananeu, e confirmam a natureza dessas práticas que a Bíblia descreve. E tem mais, né? A arqueologia. Sim, fala de evidências arqueológicas bem concretas, tipo pequenos esqueletos de bebês encontrados dentro de jarros em sítios arqueológicos cananeus, às vezes até com inscrições, indicando que era oferenda. Isso aponta para a prática regular de sacrifício de primogênitos. Nossa, é um cenário bem sombrio mesmo. Pesado. Muito sombrio. Tão sombrio que Levítico 18, lá nos versículos 25 e 28, usa uma imagem fortíssima. Diz que a própria terra estava vomitando os seus moradores. Uau, a terra reagindo. É. Por causa da contaminação moral e espiritual gerada por essas práticas. A ideia que o texto passa é que a expulsão,
ou o juízo sobre os cananeus não foi algo arbitrário, sabe? Impulsivo ou baseado em etnia, mas foi a consequência de uma degradação muito profunda, muito persistente. E depois de um longo tempo? Exato. Depois de um longo período em que, na visão da fonte, houve chance para mudança, mas não rolou. Tinha essa noção implícita de que uma sociedade acaba refletindo o caráter dos deuses que adora, né? Ok, esse pano de fundo da condição moral é perturbador, mas ajuda a entender a perspectiva da fonte. Mas ainda assim, como é que isso se conecta diretamente com a ideia de guerra? Como se justifica usar força militar nesse cenário? Então, aí entra outro conceito fundamental que o material apresenta. Deus agindo no papel dele de juiz supremo e justo. Certo. Lembra daquela pergunta do Abraão, lá em Gênesis 18? Não faria justiça o juiz de toda a terra? Sim, clássica essa pergunta. E vários textos, nos Salmos, até no Novo Testamento, reforçam essa imagem de Deus como juiz. A santidade de Deus, nessa visão, implica que o mal, a injustiça, não podem ser toleradas para sempre. Entendi. Embora ele seja muito paciente, o pecado que persiste, especialmente esse tipo de pecado que causa tanto sofrimento, tanta degradação, ele tem consequências. Então, a guerra de conquista de Canaã, nesse contexto específico, seria apresentada pela fonte como um ato de julgamento divino sobre essa iniquidade que tinha enchido a medida. Exatamente, é assim que a fonte enquadra. Não é uma guerra por glória, por poder, por recursos, como era comum no mundo antigo, né? Coisa de reis e impérios, mas sim como a execução de um juízo divino, um juízo contra a rebelião, contra a injustiça que tinha se tornado endêmica, destrutiva naquela região específica. E qual seria o objetivo disso? O objetivo declarado seria remover essa fonte de corrupção e estabelecer as bases para a justiça e a paz de Deus naquele território. A imagem de Deus como guerreiro, que às vezes a gente traduz como Senhor dos Exércitos, né, Yahweh Sabaoth, estaria ligada a esse papel de juiz e rei, comprometida em manter e restaurar a sua ordem justa. E é muito importante notar, a fonte faz questão de frisar isso, que esse padrão de julgamento não era só para os cananeus, né? De forma alguma. Não era um tribunal exclusivo para não-israelitas. Deuteronômio 9, versículos 4 e 5, é bem claro. Diz que Israel estava recebendo a terra não por ser super justo. Aliás, a justiça deles é questionada ali mesmo. Sim, sim. Mas por causa da impiedade daquelas nações. E o aviso era direto. Se Israel adotasse as mesmas práticas abomináveis, ia enfrentar o mesmo juízo divino. E a história bíblica mostra isso acontecendo, né? Várias vezes. Sim, o caso de Acã em Josué 7. Ele desobedeceu uma ordem direta durante a conquista e sofreu as consequências. E inúmeros outros momentos em que Deus permitiu que inimigos oprimissem Israel por causa da infidelidade deles. Exatamente. E outro ponto que a fonte tenta distinguir bem e que gera muita confusão é a diferença entre desapropriação, ou seja, expulsão, e aniquilação, a destruição total. Ah, essa distinção é importante. Analisando vários textos, como Êxodo 23, Êxodo 33, 34, Números 33, o material argumenta que a instrução divina mais frequente era para expulsar os habitantes. Os verbos usados são lançar fora, desapossar, desapropriar. E por quê? Qual o motivo dado? O motivo explícito lá em Deuteronômio 20, 18 é claro: para que não vos ensinem a fazer conforme todas as suas abominações. O foco principal seria evitar a contaminação moral, espiritual de Israel, proteger Israel disso. Faz sentido. Então, parece que a destruição que foi ordenada, quando aconteceu, tinha um foco mais forte nos elementos da cultura que era considerada corrupta. Tipo... Isso. Os altares pagãos, aqueles poste-ídolos, os asherim, as estátuas, os locais de culto. Textos como Êxodo 34.13, Deuteronômio 7.5, 12.23 dão ordens bem explícitas para derrubar, quebrar, queimar esses objetos. Entendi. A ideia seria erradicar a infraestrutura religiosa e cultural que sustentava e perpetuava aquelas práticas. Exato. E a aniquilação das pessoas, embora tenha sim ocorrido em situações específicas como Jericó, Ai,
ela é apresentada nas fontes como uma consequência, talvez trágica, da resistência obstinada. Como assim resistência? Quando os habitantes se recusavam a sair, sabe? Se entrincheiravam nas cidades fortificadas e, como Josué 11 sugere, endureciam o coração contra a ação divina que estava acontecendo ali, resistindo ao juízo. Uhum. Aí a eliminação da cultura idólatra acabava resultando na eliminação deles também. Não seria o plano A, digamos assim, mas uma consequência da recusa em aceitar a desapropriação ou o juízo divino que estava em curso. Isso nos leva direto para aquela palavra hebraica tão carregada, né? Difícil, herem, Sim, herem. que geralmente traduzem como consagrado à destruição, anátema. Como a fonte ajuda a gente a entender isso? Olha, o material explica o herem como um ato de colocar pessoas, animais ou objetos de forma completa, irrevogável, sobre o domínio exclusivo de Deus, geralmente no contexto desse conflito direto dele contra o mal, contra o pecado muito arraigado. E na guerra isso significava? Na guerra de conquista, isso frequentemente implicava a destruição física, sim. Era entendido como parte da execução do justo juízo divino contra um mal que tinha chegado num ponto crítico e que ameaçava se espalhar. Mas é crucial entender, segundo a fonte, que essa prática terrível foi delegada a Israel sob um controle teocrático muito estrito. Como assim estrito? Era limitada. Limitada a um tempo específico, o período da conquista. A um lugar específico, a terra de Canaã. E contra povos específicos, cuja iniquidade tinha enchido a medida. Não era de jeito nenhum uma licença para a guerra santa generalizada. E mesmo dentro dessa ordem que parece tão severa, o próprio texto bíblico coloca regras, limites, né? Coloca assim, Deuteronômio 20, por exemplo. No versículo 10, manda oferecer termos de paz para cidades distantes, que não fossem parte daquelas nações cananeas listadas. Ah, interessante. A abordagem mais radical, do herem mesmo, era explicitamente para as cidades cananeias dentro da Terra Prometida, justamente por causa do risco de contaminação religiosa e moral. Isso mostra que não era uma carta branca para destruição indiscriminada, mesmo naquele contexto ali. E aqui tem um ponto que me chamou a atenção na fonte. A questão do livre-arbítrio no meio disso tudo. Sim, esse ponto é fundamental. A aplicação desse juízo não era apresentada como algo automático ou baseado só em etnia. A resposta individual parece ter um peso enorme. Como no caso de Raabe. Exato. Raabe, a prostituta de Jericó. Ela era cananeia, mas porque demonstrou fé no Deus de Israel, ajudou os espiões, ela e a família dela foram poupadas, foram integradas ao povo. E os gibeonitas também, né? Os gibeonitas, mesma coisa. Outro grupo cananeu que buscou um pacto com Israel porque reconheceu o poder de Deus. E por outro lado, O Acã. o Acã, israelita, mas violou o herem, pegou objetos que eram consagrados à destruição lá em Jericó, e ele e a família sofreram as consequências severas do juízo divino. Quer dizer, as escolhas, a postura individual diante da vontade de Deus, que era revelada ali, tinham consequências de vida ou morte, independentemente da origem étnica. Exatamente. Ninguém estava seguro ou condenado só por decreto, mas pela sua resposta. Uau, essa parte da escolha individual dentro de um cenário tão coletivo é um ângulo importante mesmo. Mas olha só, depois de passar por toda essa discussão sobre guerra, juízo, destruição, que é, francamente, bem pesada. É pesada, sim. Uhum. A narrativa bíblica pelos profetas do próprio Antigo Testamento, ela faz uma curva surpreendente, né? Faz. E essa é uma virada crucial para a gente ter uma compreensão mais completa. Existe um tema poderosíssimo, insistente, sobre uma paz futura, na chamada Era Messiânica. O Messias como príncipe da paz. Exatamente. O Messias esperado é chamado de príncipe da paz, lá em Isaías 9:6. E tem aquelas profecias lindas que pintam um quadro de restauração completa da harmonia. Até na natureza, né? Sim, Isaías 11, o lobo e o cordeiro juntos. Isso. A criança brincando perto da toca da serpente. E Miqueias 4, com aquela imagem icônica das nações transformando espadas em arados, lanças em podadeiras,
não aprendendo mais a guerrear. É uma visão radicalmente diferente. Totalmente. A visão final é de um reino onde a paz e a justiça vão reinar de forma universal duradoura. Isaías fala disso, Oséias também. E a fonte que a gente está analisando traz uma história fantástica para ilustrar esse ideal, quase como um contraponto à violência da conquista. A história do profeta Eliseu. Ah, sim, a história de 2 Reis 6. É muito boa. Ele está cercado pelo exército sírio, inimigo de Israel. Deus intervém, os soldados ficam cegos temporariamente e Eliseu guia eles até Samaria, a capital inimiga. E imagina a cena. O rei de Israel fica todo animado, pronto para o massacre, e pergunta para Eliseu: meu pai, devo matar eles? E a resposta de Eliseu é: espantosa. Não os matarás, põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam. Ele manda alimentar os inimigos. um gesto radical de paz. Totalmente, que a fonte aponta como o desejo final de Deus. E o resultado disso na história. O texto diz que, depois disso, as tropas sírias pararam de invadir Israel por um tempo. Paz gerando paz, mesmo num contexto de conflito intenso. Impressionante. Exato. E esse jogo entre juízo, obediência, escolha e essa esperança final de paz, isso também é ecoado no material de apoio que a lição menciona. Aquele comentário da Ellen G. White sobre a queda de Jericó. Ah, sim. O que ele diz? Reforça vários pontos que a gente conversou. Que a vitória ali em Jericó não veio pela força militar humana porque, convenhamos, a estratégia de marchar em silêncio e tocar trompeta era militarmente absurda, né? Sim, total. Mas veio pela fé e pela obediência às instruções divinas. A queda das muralhas seria um símbolo. Barreiras espirituais sendo vencidas pela confiança em Deus. Entendi. E o comentário também reitera a paciência de Deus com os cananeus aquele longo tempo de graça. A justiça do juízo dele que foi adiado, mas se tornou inevitável pela persistência no mal. E a seriedade da rebelião contra Deus, vista como algo que continuava por gerações. Tudo isso amarra bem os pontos. Então tá. Tentando juntar as peças dessa nossa exploração de hoje. Vimos que, para entender essas tais guerras divinas no Antigo Testamento, a fonte convida a gente a olhar para um contexto mais amplo, aquele conflito espiritual maior. Vimos a ênfase na gravidade da corrupção moral e religiosa em Canaã como sendo gatilho para o juízo. Entendemos o papel de Deus sendo apresentado ali como juiz justo, mas também paciente. Sim. Exploramos aquela distinção importante entre a intenção primária, que seria expulsar os povos, e a destruição como uma consequência da resistência ferrenha deles. Certo. E notamos como a escolha individual, o livre-arbítrio, tinha um peso significativo mesmo nesse cenário tão dramático. E talvez o mais importante, Vimos que, mesmo no meio desses relatos que desafiam a gente, que perturbam, a visão final que as próprias escrituras hebraicas projetam não é da guerra sem fim. Não. Mas sim a de um reino de paz. Uma paz profunda, duradoura, estabelecida pelo Messias, o príncipe da paz. E a história de Eliseu alimentando os inimigos. Funciona como um vislumbre poderoso desse ideal divino, já presente ali no Antigo Testamento, apontando para algo maior, para o desejo final de Deus. Fica, então, uma reflexão final para o pessoal que acompanha a gente. Se essas ações de guerra lá no passado são enquadradas pela fonte como um juízo divino muito específico, sabe? Limitado no tempo, no espaço, contra males históricos profundos e com o objetivo final de estabelecer justiça e impedir uma corrupção ainda maior, como é que a compreensão do caráter de Deus que é apresentado nessas mesmas escrituras, como sendo tanto esse juiz implacável contra o mal, quanto um príncipe da paz que anseia pela reconciliação, como é que isso pode ajudar a gente a navegar os conflitos morais complexos, as injustiças gritantes do nosso próprio tempo? Boa pergunta. Mesmo sem ter ordens divinas diretas para guerrear, Como essa visão mais ampla, com todas as suas tensões internas, pode informar a nossa busca por um mundo mais justo e mais pacífico hoje? É algo para continuar pensando, com certeza. Muita coisa para digerir. Inscreva-se em nosso canal. Se você gostou deste conteúdo, compartilhe com outras pessoas. Inscreva-se agora e fique por dentro das últimas novidades.